Nos próximos capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar, tudo começa logo depois que a Natália está ali investigando o que de fato aconteceu com o Vicente e a Olga, e nesse momento é quando ela se lembra de uma conversa que ela teve com o Adriano e que ela pôde notar que o Adriano estava um pouco nervoso ali e ela logo desconfiou que ele estava escondendo alguma coisa para ela. É aí quando ela está em uma conversa com o Vicente e ela diz ao Vicente que ele tem que escutar ela com muita atenção, porque ela acredita que sabe de fato o que está acontecendo para que a Olga dissesse que estava grávida dele. Vicente chama ela de bonita e pergunta se então agora ela acredita que ele não é o pai dessa criança. A Natália responde para ele que na verdade ela está um pouco confusa e não sabe o que de fato acreditar por mais que ela goste dele. Vicente continua questionando ela ali se agora ela gosta, não ama ele mais. A Natália diz a ele que isso é apenas a expressão de falar de gostar, mas na verdade ama ele sim e que queria compartilhar algo com ele, mas ele terá que ficar calado e não comentar isso com ninguém. O Vicente pede a ela que ela conte o que está acontecendo e se ela descobriu alguma coisa. É aí quando a Natália diz ao Vicente que teve uma conversa com o Adriano e nesse momento o Vicente logo quer ficar revoltado ali porque ela está de conversinha com o Adriano e ela pede para que ele fique calmo porque essa conversa na verdade foi estratégica porque ela está querendo investigar o que de fato aconteceu entre ele e a Olga naquela noite. O Vicente então se acalma ali e pergunta o que foi que ela conseguiu descobrir. A Natália, por sua vez, diz a ele que ainda não pode comprovar nada, mas que acredita que tanto a Olga, o Simba e o Adriano estão envolvidos aí nessa história. O Vicente logo fica meio confuso ali, que não está entendendo o porquê e o que tem a ver o Adriano com tudo isso. A Natália então diz ao Vicente ali que um dia visitou o Adriano na casa dele com o intuito de tentar investigar alguma coisa sobre outro assunto, mas que acabou chegando lá e viu que o telefone do Adriano estava em cima da mesa e nesse momento o Adriano recebeu uma ligação, só que ele estava no banheiro, o telefone tocou, quando ele olhou viu que era a Olga. O Vicente então pergunta, e aí, o que foi que ela fez? A Natália responde que até então ela ficou com vontade ali de atender, só que sabia que se atendesse aquele telefone ela poderia estragar tudo, então apenas ela olhou, pegou no celular, confirmou que era a Olga e deixou o celular exatamente no mesmo canto que estava. O Vicente pergunta, e aí, o que mais? E a Natália diz que nesse momento o Adriano chegou e parece que percebeu que ela estava um pouco estranha ali e ela tentou o máximo tapear ali e o Adriano perguntou se estava tudo bem e o que foi que aconteceu. Natália diz que respondeu para o Adriano que não foi nada, que está tudo bem. O Vicente pergunta a ela se de fato o Adriano não desconfiou nada. Natália diz que acredita que ele não desconfiou de nada, porém não pode confirmar isso. O Vicente então pergunta, e aí, o que foi que aconteceu mais depois que o Adriano chegou? A Natália responde ao Vicente que naquela mesma hora ali ela quis ir embora, só que ela pensou bem e disse não, que iria investigar mais a fundo porque a Olga fica ligando para ele, e diz ao Vicente que de outra vez ela conseguiu ver que a Olga já tinha contato com o Adriano e que ficou confusa o que o Adriano tinha a ver com a Olga. O Vicente então pergunta se ela perguntou alguma coisa ao Adriano sobre isso. A Natália responde a ele que de início ela não quis fazer nenhuma pergunta porque ele já tinha percebido que ela estava estranha, então achava que ele não iria lhe contar nada. Então ela foi tapeando por ali e pediu um café a ele, e quando o Adriano trouxe o café, na verdade ela nem tocou naquele café e o Adriano ficou confuso e pergunta a ela o porquê que ela pediu café e o café ela não quer nem tomar, e foi aí onde ela perguntou ao Adriano se ele poderia dizer a ela o que ele tem a ver com a Olga. Ela diz que o Adriano ficou muito confuso ali, sem saber o que falar, e perguntou a ela quem era essa Olga, sendo que na verdade o número da Olga já estava salvo no telefone dele e justamente com o nome dela. Natália diz ao Vicente que foi a partir daí que ela começou a desconfiar que o Adriano estava ali escondendo alguma coisa.
O Vicente responde para Natália que sempre soube que a Olga estava lhe escondendo alguma coisa, mas que nunca poderia imaginar que ela estava com algum tipo de envolvimento com o Adriano e que até desconfiou que ela tinha alguma coisa com o Simba, mas que jamais pôde acreditar que ela estava se envolvendo de alguma forma com o Adriano, e pergunta a Natália se ela se aprofundou ainda mais. Natália responde ao Vicente que sim, que perguntou a ele novamente o que ele tinha a ver com a Olga, e o Adriano novamente se enrolou todinho para explicar a ela ali e diz que não sabe do que ela está falando. A Natália diz que tirou onda de doido ali e perguntou se de fato ele não conhece nenhuma Olga. Aí o Vicente pergunta o que foi que o Adriano respondeu, e a Natália diz que ele respondeu que nunca ouviu nem falar que existe uma Olga. Então foi aí onde ela matou a charada e disse que essa tal Olga estava ligando agora há pouco para o telefone dele, e foi aí nesse momento quando o Adriano até branco ficou, porque ele não sabia que tinha deixado o telefone dele em cima da mesa ali, e que pior ainda, a Olga ligou justamente nesse horário. O Vicente pergunta, e aí, o que foi que aconteceu? Natália diz que o Adriano foi lá, pegou o telefone, ficou se embaralhando todinho ali para responder para ela, e ela novamente perguntou qual o envolvimento que ele tem com a Olga. Antes de tudo aí, deixe o seu gostei se você gostou, que o Adriano está com sua máscara ali caindo e que ele deve passar o resto de sua vida na cadeia. Natália fala que o Adriano disse a ela que não sabe nem o porquê que aquele telefone estava salvo no celular dele ali, e a Natália diz que como que ele não sabe, porque é impossível esse número de telefone ter parado ali se não tinha sido ele mesmo que tenha colocado lá. O Adriano todo enrolado e tentando enganar a Natália, que nesse momento ali ela já estava bem espertazinha. Ela diz ao Vicente que questionou ele mais uma vez o que ele tem a ver com essa moça chamada Olga. Natália diz ao Vicente ali que o Adriano continua calado, então foi aí quando ela questionou o Adriano se essa Olga que está salva no telefone dele ali, se é a mulher que vai se casar com o Vicente. Vicente pergunta o que foi que ele respondeu, e a Natália diz que ele ficou novamente todo enrolado sem saber o que falar, e dizia a todo instante ali que não sabia quem era essa Olga, inclusive não estava achando nem o número dela. Aí foi aí quando a Natália pegou o telefone da mão do Adriano, pegou o número e mostrou para ela, essa é a Olga, justamente a mulher que vai se casar com o Vicente, e questionou ele mais uma vez e pela última vez o que ele tem a ver com a Olga. Natália diz ao Vicente ali que o Adriano ficou todo sem jeito, sem saber o que responder, e começou a sorrir ali, um sorriso que provava a culpa dele. Então ela pediu que o Adriano respondesse a sua pergunta, e foi aí quando o Adriano respondeu para ela que essa moça, da última vez que ele tinha ido lá naquele bairro onde ela está morando, na verdade tinha perdido o emprego a ele. A Natália diz ao Vicente que fez de conta que ficou confusa e pediu a ele que ele explicasse essa história melhor. A Natália então fala que o Adriano disse a ela que daquela última vez que ele tinha ido lá com os papéis para que ela abrisse seu negócio novamente, quando ele saiu, essa moça aí chamada Olga colocou ele de canto de parede ali e pediu que lhe arrumasse um emprego, e ele ficou confuso sem saber o que responder, porque na realidade ele nem sabia o que essa moça sabia fazer para que assim ele tentasse arrumar alguma coisa para ela. Natália diz que olhou para o Adriano e disse a ele que essa história estava muito mal contada ali e que não estava acreditando nisso. Vicente pergunta o que foi que o Adriano respondeu, e ela diz que o Adriano falou que foi exatamente assim, e ele não sabendo o que responder para essa tal Olga aí, ele fala que disse para Olga que tinha que saber o que ela fazia antes para que assim ele pudesse tentar arrumar alguma coisa para ela. Natália fala que foi aí quando ele disse que seria melhor deixar essa conversa para lá e que essa moça não tinha nenhuma importância ali para ele. Só que a Natália fala para o Vicente que naquele momento ela desconfiou que alguma coisa a mais tinha ali e fez pressão para ver se o Adriano soltava mais alguma coisa. Vicente pergunta o que foi que ela fez, e a Natália responde ao Vicente que o que ela fez foi pressionar o Adriano para que ele dissesse se ele conseguiu algum emprego para Olga. Natália já responde que o Adriano não disse nada, ficou calado, e ela perguntou novamente se ele conseguiu ou não algum trabalho para ela.
Foi aí quando o Adriano disse a ela que não conseguiu arrumar nada para ela porque na verdade não sabia em que ela trabalhava, e foi aí então que ele pediu o número do telefone dela para que assim que ele conseguisse alguma coisa para ela, entraria em contato com ela para que ela fosse de fato fazer uma entrevista. O Vicente disse que sim, que concorda, que já entendeu as coisas que ela está falando ali, só que ele ficou um pouco confuso porque ela tinha dito que também tinha um envolvimento tanto do Adriano, a Olga e o Simba, e onde é que o Simba se encaixa aí? A Natália então responde que quando ela encerrou essa conversa sobre a Olga, o Adriano imediatamente disse que era melhor deixar essa moça de lado porque essa moça não tinha importância para ele e que era melhor deixar tanto ela quanto esse tal de Simba aí porque ele não quer falar sobre isso. Então foi aí quando ela pegou, porque ela se lembra que nessa conversa que estava tendo com o Adriano, em nenhum momento ela citou o nome do Simba. O Vicente pergunta, e aí, e agora? Então a Natália fala que pela experiência que ela teve estando lá conversando com o Adriano, ela pode afirmar e ter certeza dentro dela ali que o Adriano, a Olga e o Simba estão envolvidos nessa questão da gravidez, que a Olga está ali inventando que ele é o pai, sendo que na verdade quem pode ser o pai seja o próprio Adriano ou até mesmo esse Simba. E aí, pessoal, gostaram de saber que o Adriano muito em breve vai tomar na repimboca ali? Me contem nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Agora fica sabendo que esse vídeo aqui ainda não acabou, porque tem outra bomba para você aí que está aparecendo na sua tela agora. Clica nesse vídeo e vem embora que eu tô aqui te esperando para te contar tudo.